Bom dia, irmãos. É um prazer estar no vosso meio e com esta responsabilidade de ministrar algo da Palavra de Deus e falar-vos deste assunto. Então, isso ainda me torna mais, não só responsável, mas mais pequeno, não é? E até com dificuldade, porque falar daquilo que é algo que vai envolver, que envolve, neste caso, o nosso passado, que envolve o nosso presente e que, acima de tudo, vai envolver o nosso futuro, não é? Como o Marco estava a dizer, estas nossas decisões que envolvam o nosso futuro eterno não têm comparação com aquilo que nós possamos aqui decidir, por melhor que sejam as nossas posições aqui neste mundo. E por isso, por tudo isto, realmente me sinto muito pequeno para falar deste assunto, mas também é com Deus, é com a sua graça que conto para vos poder falar e o assunto está aqui explícito, razões pelas quais Jesus veio morrer. Vou lançar esta pergunta a vocês. Se vos fosse perguntado exatamente isto, qual foi a razão? Ou quais foram as razões pelas quais Jesus veio a este mundo para morrer? O que é que vocês diriam? Se disserem o que está aqui escrito, não há problema nenhum, que ainda facilita o meu trabalho. Estejam à vontade, podem... Não, eu sei que o assunto é difícil, não é? Mas não é tão difícil como isso, não é? E também não quero que falem todos ao mesmo tempo. Ou estão a preparar assim, vamos a falar todos ao mesmo tempo, não é? Certamente conhecem pelo menos uma ou duas razões pelas quais Jesus veio a este mundo, não é? Nós estamos a estudar este assunto já há algumas semanas e na Palavra de Deus, à volta de 50 razões, nós temos na Bíblia que nos explicitam porque é que Jesus veio a este mundo morrer. Eu sei que pelo menos uma ou duas vocês saberão, não é? Mas se calhar até sabem mais. Alguém quer arriscar uma? A ver se acerta aqui. Nós só iremos falar de... Estejam à vontade, nós não iremos falar das 50. Vamos falar, se tivermos tempo, de 3 razões. E vamos ver se... Para aqui, talvez... Não está a mudar. É de lado, não é do lado direito? Ok. Bom, razões então porque Jesus veio a este mundo para morrer. Temos aqui 2 razões básicas, ou digamos 2 assuntos, digamos, na sua razão mais profunda. Porque é que Jesus veio a este mundo morrer? Primeiro, para Deus mostrar a prova do seu amor para connosco, que éramos pecadores. Bom, há que enquadrarmos primeiro, então, eu podia encontrar muitas ilustrações para percebermos melhor este assunto. Lembrei-me, como agora estamos com, em termos gerais, as populações, as pessoas estão com muitos problemas de habitação, não é? Com dificuldade nos arrendamentos, em comprar. Então eu pensei numa história muito simples. Imaginem que alguém dizia, eu tenho vários milhões para investir, eu vou construir casas. E dou a chave de um apartamento a quem quiser. Gratuitamente. Vocês estão a imaginar o que é que este indivíduo ia ouvir, não é? Oh, está maluco, já não sabe o que é que faz, etc, etc. Bom, isto é uma história simples, que podia acontecer e às vezes acontece. Nós ouvimos às vezes empresários que tomam estas decisões. Agora, há uma decisão que é muito mais importante, que não tem nada a ver com esta história, mas que foi Deus fez a nossa casa. O nosso planeta é a nossa casa onde nós vivemos. Okay? Ele fez esta casa. Criou-a e construiu-a com as melhores condições para que nós pudéssemos viver. Como é que nós temos tratado este, digamos, empresário?
Como é que nós temos tratado a nossa casa? Bem, vocês sabem. Provavelmente das piores maneiras. Temos tratado o empresário, este Deus, da pior maneira, e temos tratado esta nossa casa, o nosso planeta, temos tratado-o também com múltiplas formas que têm conduzido, que têm contribuído para que esta nossa casa cada vez esteja pior e, ao contrário de nos sentirmos cada vez melhor nesta casa, o que é que nós sentimos? Sentimos que cada vez temos mais dificuldades. No meio disto tudo, nós perguntamos, e como é que se sentirá este empresário? Como é que se sentirá Deus, que criou este planeta perfeito, com as melhores condições, mas que nós simplesmente olhamos para a chave e dizemos, não, eu não quero isto. E arranjamos outras maneiras. Maneiras essas que estão a contribuir cada vez pior para o nosso mal-estar. Daí tantas doenças que nós, seres humanos, criamos por causa de ontem, por causa do dia de hoje e por causa daquilo que nos espera o amanhã. Então Deus, a razão básica porque é que Ele mandou aqui o seu Filho foi para provar o seu amor para connosco. E para conceder, diz João 3,16, para conceder vida eterna aos que creem, ok? Ou ser condenado, os que não creem. Bom, Deus criou esta casa e disse, eu vou provar que os amo. Além de ter feito esta casa maravilhosa, eu vou provar que os amo verdadeiramente. E que, além de lhes dar esta casa, eu vou lhes dar vida eterna se realmente acreditarem em mim. Mas também, aqueles que não creem terão que ser um dia condenados. Por isso, o objetivo desta mensagem é, conforme Colossenses 2,7 diz, e vamos ler esse versículo, Colossenses 2,7, Colossenses 2,7, aliás, podemos ler também o versículo 6, Colossenses 2, o versículo 6 e 7, e diz-nos ali o seguinte, a palavra, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graças. Então, como aqui diz, ficar enraizado, edificado, confirmado na fé, abundando em ação de graças. Cada um de nós que nesta manhã aqui se reúne e que crê neste amor de Deus e que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, o objetivo de podermos falar destas razões porque Jesus veio aqui é para ficarmos mais enraizados, para ficarmos edificados, confirmados na fé, abundando em ações de graças. Ou seja, sermos gratos ao Senhor por este ato tão grande da sua vontade para connosco. Não só nos deu uma casa, aqui, este planeta, mas melhor, preparou-nos uma cidade nos lugares celestiais, ainda melhor do que esta casa. E por isso devemos ser gratos para com o Senhor. Mas também, Atos 17:31, vamos ler, Atos 17:31. Porque, à semelhança da história que eu vos contei, daquele empresário que quisesse investir em habitação, e certamente, acerca daqueles que não crescem nesta atitude deste empresário, ele ficaria muito aborrecido, mas também sem poder para fazer algo sobre essas pessoas. Com Deus há esta diferença. É que Ele é o autor, é o Criador de todas as coisas e por isso Ele tem toda a autoridade. E por isso Atos 17:30 diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, ou por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quer dizer que Deus, conforme aqui está escrito, não tem em conta o teu passado. Okay? Os que não creem. Se nesta manhã tu ainda não crês nesta mensagem, se nesta manhã ainda estás naquele grupo dos que não creem, Deus diz-te, não importa o teu passado, não importa aquilo que foi até ao dia de agora, não importa. O importante é que agora, ok? O importante é que agora te arrependas e creias neste amor que eu revelei na pessoa do Senhor Jesus. Okay? É isto que Deus ordena. Porquê? Mais uma vez, Ele tem toda a autoridade para fazer isto. Porque foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o único que foi capaz de dizer, eu tenho poder para dar a minha vida. Okay? E por isso Ele morreu, como consequência do nosso pecado, mas Ele tornou a tomar a sua vida. Portanto, Ele provocou a maior derrota, como vamos já ver aqui, Ele provocou a maior derrota sobre Satanás, porque enquanto que Satanás pensava, ok, toda a humanidade, eu consegui alterar este plano de Deus, eu consegui fazer com que as pessoas não crescem em Deus e por isso agora elas sofrem a justa consequência do seu pecado. Qual é? Morrem. E Satanás estava todo satisfeito. Porquê? Porque pessoa a pessoa, milhares de pessoas, milhões de pessoas atrás umas das outras, morreram e não havia esperança. Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para morrer. Mas ressuscitou. E por isso Ele venceu Satanás, Ele provocou a maior derrota sobre Satanás. E por isso nós hoje, Deus tem esta autoridade. Jesus Cristo é aquele que agora, nesta manhã, te pode salvar. Mas se tu continuares a rejeitá-lo, Ele é o único que, imbuído desta autoridade de Deus, um dia vai julgar todos os que não creem. E será terrível para ti compareceres perante este juiz que agora, nesta manhã, te quer salvar, mas que se tu o rejeitares, ele vai estar perante ti para te condenar. Então vamos avançar e vamos... andei para trás. Ups. Será que eu estou a carregar? É o botão do lado direito. Mas agora não está a andar. Okay. Objetivos. Ups. É o botão do lado direito. É o botão do lado direito. Deixa eu ver. É difícil o assunto, eu sei. Ok, é do lado esquerdo. É do lado esquerdo. Estava a carregar do lado direito. Opa, mas já desapareceu. Ok? Então, a primeira razão que nesta manhã eu vos queria falar, porque é que Jesus veio a este mundo, foi para absorver a ira de Deus. Todos nós, de uma forma geral, temos uma ideia muito errada do que é o pecado. Normalmente as pessoas pensam que pecado é, quando se fala nesta questão, eu não roubo, eu não mato, pronto, aquelas coisas dos 10 mandamentos. E, pronto, as pessoas acham que pecado é isto. Pecado é isto, mas muito mais do que isto. Muito mais. Adão e Eva lá no jardim do Éden, lá no princípio, ele não matou, não roubou, não adulterou, enfim, mas cometeu realmente um dos maiores pecados que hoje as pessoas continuam a cometer, que é realmente duvidar daquilo que Deus diz. O que é que isto provoca em Deus? Quando alguém duvida daquilo que eu estou a dizer, estou a falar com alguém, não é? Imaginemos que eu estou ali a falar com o Paulo e digo, Paulo, não, mas isto é preto.
E o Paulo começa a ficar assim, começa a olhar para mim, mas estás maluco ou estás-me a pôr maluco a mim? O Paulo começa a ficar irado. Porquê? Porque eu estou a dizer coisas que o contrariam plenamente, que ele sabe que isto não é preto. Ora, o pecado, mais uma vez, esta história é muito simples, não é? Mas o pecado, aos olhos de Deus, é muito mais do que isto. O pecado provoca uma ira, uma revolta em Deus. Sempre que nós pecamos, seja de que forma for, provoca uma ira. Agora vejam, desde o Jardim do Éden até à morte do Senhor Jesus Cristo, visto que não havia este cumprimento deste plano, vejam como é que Deus suportou esta ira, esta revolta contra os pecados de milhões de pessoas. Porquê? Porque não havia um plano para que pudéssemos os nossos pecados serem expiados. Como é que Deus suportou esta ira ao longo dos anos de milhões de pessoas com milhões de pecados? Portanto, a razão, eu não direi a principal, mas uma das razões principais foi esta. Ele veio para suportar ou absorver a ira de Deus. E naturalmente nós perguntamos, então se Deus não fosse justo, porquê é que Jesus morreu? Pensa nisto. Porquê é que Jesus realmente morreu? Nós dizemos, sim, foi por amor. Sim, foi por amor, mas mais do que isso, ele era justo, porque ele não podia tolerar o pecado. E a sua justiça, por assim dizer, obrigou a que ele arranjasse uma forma de tirar esta ira, de resolver o problema desta ira. E foi a sua justiça. Mas também, se Deus não fosse amor, então com que vontade é que Jesus viria aqui à Terra morrer? Sim, nós sabemos pela Bíblia que ele veio aqui à Terra para cumprir um plano, um mandamento. Mas se não fosse movido pelo amor, então como é que Jesus podia vir aqui à Terra? Contrariado? Eu estou aqui chateado, Nada disso. Ele veio porque realmente era amor. E por isso Deuteronômio 6,5 nos mostra claramente o que é o pecado. E o que é o pecado? Vamos ler esse versículo em Deuteronômio 6,5, que é para realmente podermos ficar com uma ideia muito mais larga do que é o pecado. Deuteronômio 6,5 diz-nos assim, o versículo anterior, também o 4, diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e por isso amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E eu pergunto, as pessoas no geral fazem isto? Amam a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças? Não fazem. Não fazendo, estão a pecar contra Deus. Vejam que o pecado não começa quando eu mato, quando eu roubo. O pecado começa aqui, quando eu não sou capaz de reconhecer que Deus é o único e não sou capaz de o amar com todas as minhas forças, com toda a minha alma e com toda a minha capacidade. Não é? Então, se voltássemos à história, se hoje alguém nos desse, olha, está aqui uma chave, o apartamento fica em tal sítio, você pode, a partir de amanhã, habitar. Como é que nós ficávamos com este homem? Ficaríamos tremendamente satisfeitos, não é? Agora, Deus não é este empresário. Deus fez-nos muito mais. Aquilo que Ele pede de nós é exatamente isto, amá-lo com todas as forças. E por causa disto, de Deuteronômio 6, é que todos pecaram. E o resultado foi, todos morrem. Todos morrem. Mas sabes, pior do que a morte que agora podemos, ser também acometidos por esta morte, pior do que esta morte física, é aquilo que Deus diz. Porque a morte física é uma consequência direta do nosso pecado.
Mas há outra consequência, que é ficarmos separados eternamente de Deus, ou seja, mortos, separados de Deus. Todos carecemos, é isso que diz o texto de Romanos, todos carecemos da glória de Deus, porque senão ficamos separados, ficamos como que mortos. Mas João 4,10, e vamos ler esse versículo, João 4,10, primeira epístola de João, e é aqui que reside realmente o grande plano de Deus nesta razão. 1 de João 4,10. Primeira de João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tínhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não sei se os irmãos, usando outras versões aí, se têm outra palavra, aqui na minha é para propiciação. Ok? Então Deus amou-nos e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Lembram-se da razão? Absorver a ira de Deus. Deus foi maldito aquele que fosse pendurado numa cruz. Deus tornou o seu Filho amado maldito. Porquê? Porque Ele levou os nossos pecados. E aqui João diz-nos, Ele foi feito a propiciação, ou seja, esta forma que Deus fez e arranjou, foi para que Ele se tornasse propício, agradável a nós, por causa dos nossos pecados. Não é as soluções que as religiões arranjam que dão-nos a certeza para a vida eterna. Não, são tudo soluções esfarrapadas. Mas aquilo que Deus realmente fez foi para propiciar os nossos pecados, para que Ele se tornasse acessível para nós, por causa dos nossos pecados, e por isso a ira de Deus, conforme está lá, ela fosse acalmada. É a única maneira que Deus tem para que nós possamos um dia viver na casa do Pai, viver cobertos da sua glória novamente. E por isso, realmente, esta primeira razão nos dá esta ideia. Jesus veio aqui a este mundo para absorver a ira de Deus que estava patente continuamente por causa dos pecados cometidos ao longo dos séculos. E o Senhor Jesus, pela sua vida na cruzada, tornou propício, ou seja, acessível a nossa entrada a Ele. Em segundo lugar, para cancelar as exigências da lei. Colossenses 2,13 e o versículo 14, vamos ler este versículo. Colossenses, este também é um aspecto muito importante. Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 diz-nos ali o seguinte: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, agora temos uma outra razão aqui pela qual Jesus veio a este mundo dar a sua vida. É para riscar a cédula. É uma figura que talvez os mais novos não conheçam, não é? Porque agora é os cartões de cidadão, é tudo. Mas antigamente havia as cédulas, não é? As minhas filhas ainda têm lá, nós ainda temos lá as 3 cédulas, aquele documento escrito, não é? Inclusive temos uma cédula de uma irmã da Alex, não é? Que morreu, e está lá constado que ela morreu, a data em que nasceu e a data em que morreu. Portanto, a cédula era para registar datas importantes e, portanto, era um documento, um papel. Ora, o nosso documento, aquilo que realmente nos caracterizava aos olhos de Deus, não aos olhos das autoridades humanas, mas aos olhos de Deus, é que a nossa cédula estava cheia de coisas que
nos impossibilitavam de realmente este encontro com Deus. Mas por isso Jesus veio a este mundo exatamente para aniquilar essa cédula. Nossas boas ações não podem compensar as más. Ou seja, há esta ideia de que, isto é genérico às religiões, de que se nós tivermos boas ações, elas podem funcionar um dia como compensação. E Deus vai pesar as boas ações e as más. E, portanto, é este o raciocínio das pessoas normalmente. Eu não sou assim tão mau, não é? Porque, lá está, a ideia de boas ações. Não, a Bíblia diz que nós estávamos mortos e as nossas obras são como trapos de imundícia. Portanto, não vale a pena tentarmos usar este argumento, porque, na verdade, deixem-me usar a expressão, não cola. Não cola diante de Deus. As nossas ações não podem compensar. Em segundo lugar, diz-nos também Romanos 14, 23, tudo que não procede de fé é pecado. Vocês acham que as ações que as pessoas cometem por aí que são ações que vêm da fé? Muitas vezes as pessoas fazem mesmo aquelas comportamentos ou ações que podemos dizer, sim senhor, ótimo. Mesmo até o tal empresário que quisesse dar um apartamento, acham que ele ia fazer isto porque realmente falo pela fé em Deus? Falo porque tem dinheiro, tem poder, tem essa possibilidade, mas a Bíblia diz tudo que não procede de fé é pecado. E por isso a nossa cédula estava carregada de um monte de coisas que não procediam da fé e por isso nós estávamos irremediavelmente perdidos. E por isso também, para ganharmos algum tempo, o nosso Salmo 49 diz que nós não temos recursos. A redenção de uma alma requeria muitos recursos. Mais tarde o nosso Senhor disse, o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Deixando-nos aqui a ideia de que todos os recursos deste mundo não seriam suficientes para resgatar uma alma. Ok? Os recursos deste mundo. E por isso o registro da nossa dívida foi cravado na cruz. Cristo levou sobre si os nossos pecados. É isso que diz Pedro. Portanto, Escritura, comparando Escritura com Escritura, porque é assim que tem que ser, não é apenas citar um texto, mas Pedro 2,24 diz que ele levou sobre si os nossos pecados. E como já lemos em Colossenses 2,13, o nosso registro foi ali cravado. Nós podemos perguntar, mas foi alguma coisa que foi lá cravado na cruz? Foi uma tabuleta? Foi uma cédula que foi lá cravada? Não, foi o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor. E conforme diz Pedro, ele levou sobre si os nossos pecados. Aquelas 3 horas em que Jesus esteve, depois de ter proclamado, Deus meu, por que me desamparaste? Aquelas 3 horas, podemos dizer que foram as 3 horas mais terríveis que o nosso Senhor aqui na Terra experimentou. Porquê? Porque naquele momento ele levava os nossos pecados. A cédula dos nossos pecados estava a ser cravada sobre ele. E por isso a comunhão entre Deus e o seu Filho foi, por assim dizer, ali interrompida. Porquê? Porque ele levava sobre si os nossos pecados. Vejam, irmãos, e alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus, aquilo que foi realmente a estratégia de Deus, não só pela sua justiça, porque Deus não podia fazer de conta que não havia pecado, e por isso ele, como diz Isaías, agradou ao Senhor moê-lo. Vejam o que é que aconteceu ao Pai. Agradou moê-lo ali aquelas 3 horas. Para quê? Para que os nossos pecados fossem expiados. Isto nos deve encher, conforme eu disse, de gratidão para com o Senhor. Por Ele ter planeado algo a nosso favor gratuitamente. Mas também, há aqueles que não creem. Cuidado. Porque um dia terão de comparecer perante Ele. Por isso,
toda a nossa cédula, todo o nosso registro, tudo aquilo que era contra nós, foi lá cravado na cruz. Em terceiro lugar, para tornar-se o resgate por muitos. Marcos 10, 45. Jesus deu a sua vida, vamos ler esse versículo. Jesus deu a sua vida para resgate de muitos. Diz-nos ali o texto, Marcos 10, 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esta é uma terceira razão. Na Bíblia nada nos é dito que Satanás recebeu um pagamento para que os pecadores fossem salvos. Certamente vocês já ouviram falar desta expressão resgate, que às vezes se dá em algumas situações em que, para libertar as pessoas que estão presas por qualquer situação, é necessário um resgate, é necessário um preço. Há uma negociação, às vezes isto envolve milhares ou milhões de euros ou de outra moeda, conforme o país. Há ali uma troca, dá-se o dinheiro e a pessoa é libertada. Ora, na Bíblia não há nada que diga que Satanás recebeu algo para que os pecadores fossem salvos, não é? Há esta ideia de que a morte do Senhor Jesus foi para, contrabalançar, foi para, o preço que Jesus pagou. Nada, na Bíblia não há nada que diga isso. A morte de Cristo não foi uma moeda de troca, foi a completa derrota de Satanás. Porquê? Porque Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus morrer, Satanás esfregou as mãos. Ele disse, ok, este também já está. Não só toda a raça humana tinha morrido, agora quando Jesus morreu, ele disse, ok, é isto. O meu objetivo está conseguido. É isto. É esta a minha vitória. E naqueles 3 dias, certamente, Satanás, com as suas hostes, se regozijaram imenso naquele fim de semana. Porquê? Porque Jesus estava morto. Pois é. Mas nem tudo aquilo que nós vemos é, e aquilo que às vezes parece, não é real. O melhor ainda estava para vir. Hebreus 2,14, vamos ler esse versículo, Hebreus 2,14, para vermos que realmente o melhor ainda estava para vir. Hebreus 2,14, lemos ali. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se Jesus tivesse ficado no sepulcro, irmãos, nós hoje não estaríamos aqui. Seríamos como tantos outros, como os demais milhões de pessoas. Mas, na verdade, o Senhor Jesus derrotou, reparem, derrotou, não pagou um preço de resgate, não pagou, mas ele derrotou o Satanás. Porquê? Porque Satanás, o máximo que ele conseguiu fazer foi levar as pessoas a desobedecer a Deus e Deus, na sua justiça, disse, ok, têm que morrer. Jesus teve que morrer. E nós perguntamos, mas ele tinha pecado? Não, não tinha qualquer pecado. Ele apenas tinha os nossos pecados. Mas o que é que adianta alguém morrer em meu lugar? O que é que adiantava alguém morrer em meu lugar e ficar morto? É aqui que reside a grande vitória do Senhor. É que Jesus realmente morreu, ok? Como consequência do nosso pecado, morreu, pagou o preço do nosso pecado, mas garantiu-nos esta vitória. Como? Ressuscitando, irmãos. E por isso, como aqui diz, ele derrotou aquele que tinha o império da morte, o diabo. Ok? Jesus não pagou, não fez ali uma troca. Não, ele, por assim dizer, descartou o último
trunfo que tinha, Deus descartou o último trunfo, e o último trunfo foi este, foi ressuscitar o seu Filho, para que realmente nós pudéssemos ter vida eterna. E por isso, na verdade, quem recebe esse resgate fica realmente satisfeito, não é? Porque, embora Marcos diga que ele deu a sua vida em resgate de muitos, ok? E naturalmente todos nós pensamos, ele morreu, ele deu a sua vida em resgate de mim, de ti. Mas é isto que o texto diz? Não é isso que o texto diz. O texto diz que vamos ler então, para que não fiquem dúvidas, Efésios 5:2, Efésios 5:2, para vermos que o resgate não foi, digamos, dado a mim. Ok? Efésios 5:2 diz-nos ali o seguinte: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Cristo entregou-se em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Portanto, o resgate que ele fez não só não foi uma negociação com o diabo, ok? Não foi. E a implicação direta não é conosco. O resgate que ele fez, Jesus Cristo, ele deu esse resgate, ofereceu esse resgate a Deus. Ou seja, o que ele estava a fazer? Ele disse, ó Deus, ó Pai, está aqui o resgate, está aqui a garantia da possibilidade de muitos serem realmente agora tornados filhos de Deus. Mas este resgate foi dado a Deus. Porquê a Deus? Então, se ele foi o arquiteto da casa, se ele foi o arquiteto de todas as coisas, só ele, Deus, podia realmente delinear as condições para nós vivermos nesta casa. Ora, se nós o desonramos, se nós pecamos contra ele, foi ele mesmo que então arranjou um plano. O plano foi vir Jesus aqui a este mundo. Ok, ele cumpriu, morreu, pagou a consequência do nosso pecado, que é a morte, mas a sua ressurreição é a garantia, é a derrota de Satanás. Irmãos, desde aquele dia, há 2000 anos, quando Jesus ressuscitou, lembre-se disto, a contagem decrescente do tempo de vida do diabo começou ali. Quando Jesus ressuscitou, foi dada a garantia. O tempo do diabo começou a diminuir. A partir daquele dia, o diabo sabe e soube que tem os dias contados. O seu tempo começou a diminuir. Até ali, até à morte, ele pensou, bom, ok, todos vão morrendo. Jesus Cristo também morreu, ele pensou, ok, estou no meu tempo. Mas quando Jesus ressuscitou, o diabo ficou assim, ok, agora sim, agora. E este resgate foi oferecido a Deus. Para quê? Para que Deus pudesse realmente nos comprar pelo seu sangue, pelo sangue do seu Filho, nos comprar para Ele. Irmãos, nós só temos razões para, como diz então Romanos 8:1, sabem de cor, Romanos 8:1. Só ponho ali a primeira palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma. Porquê? Porque o resgate foi dado a Deus, essa possibilidade de Deus agora nos tornar seus filhos. Não é como preço, mas é tornar aos que creem. Esta é a forma simples de Deus. E por isso, finalizo voltando aos objetivos iniciais, não é? Lembram-se quais eram os objetivos? 2 objetivos no início, não é? Que havia. Ficar enraizado, edificado, confirmado na fé, abundando em ação de graças. Refletirmos nestas coisas, porque Jesus veio. Não é? Isto ajuda aqueles que creem a ficarem mais enraizados, a ficarem mais edificados, confirmados. Para quê? Porque abundemos em ações de graças. Mas, cuidado, o objetivo inicial também é este. Para os que não creem, cuidado,
aquele que ressuscitou, aquele que venceu o diabo, um dia vai aparecer assim diante de ti, com as mãos, com as marcas, e por outras palavras, ele, por assim dizer, ele vai dizer: eu podia salvar-te, eu quis salvar-te, eu morri por ti. Agora, não há, a tua escolha foi outra, por isso serás condenado. Eu espero que realmente nós, os crentes, sejamos fortalecidos, enraizados, abundando em ações de graças. E se alguém ainda não crê, que hoje mesmo possa crer e também passar a fazer parte da família de Deus. Que assim seja, pois.